recebendo Jean Ramos, que é um tarefeiro espírita, divulgador da doutrina, e hoje está na presidência do Centro Espírita Manuel Francisco da Luz, em Florianópolis. E ele vai nos falar sobre evolução moral. Que Jesus o ampare, a palavra é sua. Uma boa noite a todos. Agora para os encarnados, uma boa noite a todos. Achei que a mediunidade estava bem. Para a gente começar de forma descontraída, meus irmãos, trazendo aqui um abraço da casa espírita que frequento, como a nossa irmã apresentou, em Florianópolis, desejando que a nossa conversa seja a mais agradável possível, esclarecedora, que Jesus nos conforte a todos, que nos inspire. E, como nos foi dada essa possibilidade desse tema, já que a doutrina espírita projeta luz sobre todos os assuntos relacionados ao ser humano, sobre essa questão da evolução moral, ela traz um banquete imenso para nos saciar as nossas necessidades de conhecimento, enfim, para que a gente possa aplicá-lo em nossas vidas. Para a gente começar a falar sobre a evolução moral, eu vou começar de uma imaginação, já que com a imaginação tudo pode. Imaginemos aqui que se manifestasse, se materializasse aqui em nossa frente um espírito de extrema pureza. Esses que não têm mais possibilidades de erro, não estão mais sujeitos ao erro. Desses que a matéria não exerce mais influência sobre o espírito no sentido de levá-lo ao erro. Desses espíritos que não estão mais susceptíveis às influências das paixões, que ainda as temos, como egoísmo, orgulho, enfim, totalmente depurado dessas características que nós ainda temos. Quais seriam os atributos, poderíamos elencar 3, de um espírito dessa característica, desse nível, como Allan Kardec coloca a partir da escala espírita, na questão número 100 de O Livro dos Espíritos, quando ele cita vários tipos de espírito numa escala só de forma didática para a gente ter como referência, porque ela não resume todas as características de todos os espíritos, porque não tem como enquadrar toda a criação numa escala pequena, apenas para a gente entender os espíritos que ainda habitam a Terra. Mas, lá na questão 100, tem, em diante da escala, os espíritos puros. Quais são as características desses espíritos? Poderíamos elencar 3. Uma delas é bondade. Nós não vamos ver um espírito puro, mesquinho, avarento, rancoroso, brabo, dessas características que nós as temos ainda. Me perdoem se há algum espírito aqui já desprovido dessas influências, não sirva para você. Mas, em princípio, ela se refere, essas características, a todas as pessoas, em grande maioria, que ainda estão reencarnados à Terra. Então, uma das características é bondade. Um espírito puro, ele é benevolente. O amor transcende de si como uma identidade natural. A luz que exala, a psicosfera em torno de um espírito desse, já nos mostra a evolução em que ele apresenta, se enquadra. Outra característica de um espírito desse seria a sabedoria. Nós não vamos ver um espírito puro ignorante, desconhecedor das leis da vida, desconhecedor da relação de Deus conosco, desconhecedor do nosso papel como agente co-criador no universo. Então, um espírito puro, ele apresenta também, na sua natureza, a sabedoria, em grande escala.
desses que governam os mundos por aí afora. Outra característica de um espírito puro, eu falei da bondade, falei da sabedoria. Qual seria uma terceira característica? Alguém se arrisca? A beleza. Um espírito puro se apresenta em total beleza no seu entorno. É bem diferente de um espírito reencarnando com a questão estética física, porque aí não temos muito o que fazer. Por mais que a gente tente embelezar o corpo, isso não vai interferir no espírito. Não é essa beleza estética que estamos falando, da física em si, do corpo. Tanto que grandes espíritos, avatares que se manifestaram, que reencarnaram na Terra, em grande parte são pessoas que apresentaram nas suas características físicas um corpo definhado, um corpo franzino, em grande parte. E a gente vê vários espíritos. Chico Xavier, por exemplo, passava uma grande dificuldade porque ele se percebia desprovido de beleza física, tanto que ele, com a sua vaidade, tentava tapar o telhado, a sua calvície. E que Emmanuel mesmo várias vezes tentava interferir nisso, e ele dizia: não se meta nisso, parte física é comigo, deixa eu cuidar da minha vaidade. Mas no sentido que ele não queria agredir os outros com a sua feiura física, na interpretação dele. Então, uma característica terceira de um espírito superior é a beleza. Um espírito puro, onde ele anda, onde ele habita, no seu entorno ele traz a beleza, a arte, o belo em torno dele. Ele adorna o seu ambiente com as características mais belas da natureza em torno dele. Então, você não vai ver um espírito puro com a imundícia ao seu redor, a falta de higiene ao seu redor, as impurezas ao seu redor. Onde ele vai, onde ele toca, a coisa se transforma, o meio se transforma no sentido da beleza. Essas seriam as características de um espírito puro, mais ou menos para a gente organizar aqui as nossas ideias, para conduzir o nosso raciocínio. Aí a gente faz uma reflexão. Será o que precisa acontecer, o que precisamos ter em nós para sermos um espírito puro? Aí cada um responda para si mesmo. O que precisa melhorar na bondade? O que precisa melhorar na sabedoria? E o que precisa mudar na beleza? Cada um reflita em torno do meio em que vive, da relação que tem para com os seus e do conhecimento que tem de si mesmo e do mundo ao seu redor. O que precisamos fazer para estarmos desprovidos das influências que a matéria possa exercer sobre nós? O que precisamos fazer para não estarmos mais sujeitos aos assédios dos espíritos que ficam o tempo todo interferindo em nossos pensamentos, nos induzindo nas paixões que eles possuem, de toda sorte? O que fazer para no dia a dia de relação não estarmos mais sujeitos aos revides que a vida nos dá, os testemunhos, as dificuldades diversas, e termos sabedoria em lidar com cada situação, com cada ocorrência, com cada testemunho que a vida nos dá? O que fazer? Cada um responda para si, mas em tese o que a doutrina espírita nos mostra é que nós estamos aqui evoluindo e precisamos evoluir muito. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz uma pergunta na lei do progresso. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Então, já está induzindo a pergunta delimitando a resposta. Eu estou dizendo que, Allan Kardec está dizendo que a gente progride moral e intelectualmente. Quem vem primeiro? Então, imagina um pássaro, nós. Temos a liberdade de voar nessa viagem universal que estamos fazendo.
Temos duas asas, a da moral e a da intelectual. Será que esse pássaro, nós estamos voando de forma equilibrada? Os espíritos respondem à pergunta: o progresso moral acompanha sempre o intelectual? Decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Aí ele faz uma contra-pergunta: como é que pode o progresso intelectual engendrar, provocar o progresso moral como consequência? Os espíritos respondem: fazendo compreensíveis o bem e o mal. Para isso precisamos de conhecimento. O homem, desde então, pode escolher. O que é escolha? O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Se eu desenvolvo o livre-arbítrio, significa então que antes ele não era tão livre assim, ele era limitado. Essa capacidade de escolher, essa capacidade de arbitrar o que é melhor, o que não é melhor para mim. A gente pode, por comparação, ver o que uma criança de 10, 5 anos, as escolhas que ela faz. A mesma criança, ao amadurecer, ela vai ter outras escolhas, diferentes daquelas que fazia quando na sua infância. É a mesma pessoa, é o mesmo indivíduo. O que mudou nela? Conhecimento. Allan Kardec diz que a questão intelectual provoca o desenvolvimento moral. O progresso intelectual provoca o progresso moral. Eu vejo, numa situação hipotética, uma criança educada por pais extremamente amorosos, mas sem um conhecimento intelectual mais aprofundado. Essa criança tem tudo para herdar no comportamento dos pais essa mesma amorosidade, pelo convívio, enfim. Acontece que se ela não tiver conhecimento adequado para saber lidar com as investidas do mal, ou seja, sair da ingenuidade, ela corre o risco de se corromper, de ser afetada, de ser agredida por aqueles que têm um conhecimento a mais na maldade intelectual, mas agem nesse conhecimento para a maldade. A criança será afetada. Ela precisa, então, para não se corromper na sua moral, na sua amorosidade, adquirir conhecimento, para não se deixar levar pelos assédios que o mundo oferece o tempo todo. Vamos falar de nós, então. Nós, para atingirmos esse nível superior de pureza, não é uma vida só que vamos conseguir fazer isso. A teoria de que nasceu, morreu, tudo se acaba, a visão materialista, muito menos daria hipótese para a gente ter chegado onde chegamos. Na bagagem, nas propriedades que já adquirimos espiritualmente. Na visão materialista, nasceu, morreu, tudo se aniquilaria. Naquela visão em que Deus nos criou no momento da concepção, não existíamos antes, e depois estaremos sujeitos a um julgamento em que iremos para um lado ou para o outro, ou para cima ou para baixo, dependendo dos nossos atos, também não nos dá espaço de progredirmos dentro daquela visão em que, admitindo um Deus soberanamente justo e bom, uma vida só não daria espaço para progredirmos da forma como gostaríamos. Agora vamos ver o meio acadêmico. A criança, para atingir o doutorado, ela precisa passar por todos os níveis que o meio acadêmico possa oferecer até atingir os graus máximos que ele oferece. Nós precisamos passar por uma escola, dizem os espíritos, que é a única forma de progredirmos constantemente numa máxima de evolução rumo à perfectibilidade, ou seja, é atributo nosso sermos felizes,
destino nosso é sermos felizes, puros, tendo a possibilidade de ir e vir em várias e várias oportunidades no mundo físico. Somente estando sujeitos sobre a matéria é que nós vamos ter a possibilidade de evoluir. A reencarnação, a influência da matéria sobre o espírito, é como um propulsor ao espírito para o progresso dele. E nisso tem uma alavanca que faz com que a gente vá para frente, que faz com que a gente decida as nossas escolhas. Quero ir para lá, quero ir para lá, não quero ir, quero ficar parado, quero ajudar, quero atrapalhar. Tem um elemento aí. Esse elemento se chama vontade. A vontade é o que faz com que o espírito progrida. A palavra vontade, esse elemento que é um atributo do espírito e não do próprio espírito, que é um atributo também do Criador, registrado inclusive no Pentateuco mosaico, onde Moisés diz que pela vontade de Deus criou todo o universo. A vontade também está em nós, como atributo nosso, e é o que faz com que a gente progrida. Quando que começamos a utilizar a vontade? Desde que fomos criados por Deus. Quando que foi isso? Tem pessoas que chegam para nós e dizem: Jean, eu sou um espírito velho, eu acho que eu já reencarnei umas 5 vezes nesse mundo. Será que foi só 5 vezes? Dizem-nos os espíritos que a reencarnação, que a evolução espiritual, nos dois sentidos, moral e intelectual, ela se dá num paralelo à evolução biológica, que é, na verdade, consequência da evolução do ser. Quando criados simples e ignorantes por Deus, nós fomos criados como princípios espirituais. Quando que foi isso? Se a gente buscar então a evolução biológica, dizem-nos na ciência, quando que houve as primeiras manifestações de vida na Terra? Desde que os oceanos começaram a oferecer condições propícias às manifestações de vida dos primeiros seres, que foram as bactérias simples, apenas com um citoplasma e uma membrana proteica em redor dela. Como que esse serzinho simples se agitava no meio dos líquidos para então adquirir alimentos e sobreviver. E dali então começa a corrida biológica da evolução, se transformando em seres mais complexos, até chegar onde chegamos hoje, nessa corrida biológica, onde temos aí para mais de milhões e milhões e milhões de vidas catalogadas na biologia. Dizem que nós somos os campeões da inteligência. Se partimos, na visão inclusive de Leon Denis, em que o espírito sonha, dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta na fase humana, mais ou menos nessa ordem, a nossa idade espiritual se dá aí em torno de 3 bilhões de anos. Já paramos para pensar o quanto que nós somos idosos? Essa é a nossa idade. Já passamos por diversas e diversas formas de vida nesta terra. Quando a arqueologia fala sobre os estudos dos homens primitivos, éramos nós lá. Uns talvez em outras moradas, em outros planetas desse universo imenso, outros nativos aqui da Terra, não importa. Passamos por esse processo, na influência que a matéria exerce sobre o espírito. Então, a vontade foi com que o elemento motriz para que as bactérias começassem a desejar a vida, manter-se vivas. Isso está em nós. O nosso corpo faz de tudo para se manter vivo. Ele mantém um equilíbrio o tempo todo. Quem gerencia isso? O cérebro. Na verdade, o espírito, através desta máquina perfeita, com o elemento vontade.
É da nossa natureza sermos felizes. É da nossa natureza, da nossa vontade intrínseca, buscarmos a felicidade. Tanto que ninguém gosta de sentir dor, por sã consciência. A gente até se acostuma, às vezes, com a joanete, que incomoda, com a arcas caídas, como se diz lá em Florianópolis. Com a dor de cabeça, com a traição. A gente até se adapta. Mas, se a gente puder tirar, a gente tira. Santo missionário foi o que inventou um remédio qualquer, que tira a dor de cabeça, que tira essa disfunção aqui, que inventaram as cirurgias, a medicina chegou a tal nível, as ciências da saúde em todas as áreas. Nós estamos buscando elementos diversos para o tempo todo sermos felizes. Esse é um desejo nosso, por causa da vontade. A vontade, então, ela faz com que você progrida. Ela está em todos os reinos da natureza. Está nas bactérias, está nos vegetais. Já citei uma outra oportunidade aqui. Se eu pegar uma planta, colocar aqui, e deixar este ambiente hermeticamente fechado em relação à luz, totalmente escuro, e deixar um ambiente, uma fresta de luz apenas, em direção a esta planta. No outro dia, ao chegarmos aqui, ela estará com as folhas todas voltadas para a luz, supondo que ela viesse dessa direção. É a vontade vegetal, na proporção vegetal. O desejo de se manter viva, de atender às suas necessidades, é um instinto vegetal. É da natureza, daquele princípio espiritual que se manifesta na forma de planta. Esse princípio espiritual, então, vai se desenvolvendo, passando por diversos reinos da vida biológica, até chegar à fase humana. Pelo menos foi esse processo todo que a Terra percorreu. Estamos aqui hoje, como seres humanos, progredindo. Sempre. Mesmo que a gente não queira. Tudo é movimento. Tem uma vontade maior também interagindo conosco, que a gente não se dá conta. Mesmo que eu queira ficar parado, é da minha vontade ficar parado. É ilusão. Porque a Terra, nesse momento, está percorrendo uma velocidade gigantesca, que percorre em torno do Sol, que por sua vez percorre uma velocidade gigantesca, que gira em torno de outras estrelas, que na sua galáxia também está em movimento, que também gira. Estamos em movimento pleno. Ah, mas para que essa viagem toda? Tá bom, vamos olhar para dentro. O nosso corpo está em movimento pleno dentro. O fluxo, as células, as trocas, tudo se mantém em perfeito funcionamento dentro de nós. É a vontade divina agindo sobre nós, nos dando a oportunidade de, através da matéria, sabermos adquirir conhecimento e sentimentos mais apropriados para canalizar esse potencial que nós temos, a vontade. Se ela não for por amor, estimulada por amor, ela vai ser estimulada por outros elementos. A dor. Tanto a dor quanto o amor, você naturalmente percorre, progride, avança na marcha do progresso. A diferença que vai acontecer entre um e outro é a velocidade, ou o aproveitamento que se dê ao tempo que Deus nos dá nessa reencarnação para progredirmos. Uns vão mais devagar, outros vão mais rápidos. Uns vão por caminhos tortuosos, outros vão mais retos. Uns vão sozinhos. Achamos que vamos sozinhos. Outros vão de forma coletiva. Uns vão movidos pelos outros, outros vão movidos por si. O egoísmo, o orgulho. Não importa. Todos progredimos. E o nosso destino? Estação felicidade. Perfectibilidade. Seremos espíritos fornecedores de luz. No momento, estamos consumidores de luz. Por ora, precisamos da energia do Sol para se manter vivos. O Sol. Ele que mantém a vida toda na Terra.
Mas chegará um momento em que nós seremos emissores de luz. Vai demorar. Chegamos 3 bilhões de anos. Faz mais de 2.000 anos que Jesus já teve a condições de mostrar para nós o que é um ser, um sol, um luminar próprio. E a gente ainda não vive essa mensagem dele. Por quê? Falta-nos conhecimento. O maior inimigo nosso é a ignorância, a falta de informações, de conhecimento, em todos os sentidos. Realizamos atos achando que estamos nos dando bem, e muitas vezes prejudicamos os outros, a nós mesmos e o ambiente que vivemos. E vamos aprender com as consequências. Por isso a gente reencarna. Vejam o impulso que a natureza nos fornece de forma compulsória, quando você, por exemplo, reencarnado, passa pelos reflexos que o teu estômago exerce sobre o espírito. Imagina se a gente não sentisse fome. Será que a gente ia desenvolver a inteligência para chegarmos onde chegamos? Se a gente não sentisse frio, nem calor, será que chegaríamos onde chegamos? Se não sentíssemos necessidade de atração um pelo outro, pela perpetuação da espécie, as forças sexuais, biológicas, será que viveríamos em vidas de relação? Em solidariedade, em fraternidade, um dependendo do outro? Se não houvesse a família, a formação do ser, de um corpo novo, dentro de um contexto social, onde é que estaríamos hoje? Se não fosse essa influência que a matéria exerce sobre o espírito. Por mais que a criatura tenha vontade de não querer progredir, ou interferir no progresso do bem, cedo ou tarde, ela vai progredir, vai chegar lá. Isso é o que faz com que muitos espíritos altamente intelectualizados, mas ainda em desalinho com o bem, evitem o contato com o amor, a amorosidade. Porque o amor é uma alavanca fantástica. Na visão de Paulo, quando ele diz, por mais que eu tenha a língua dos anjos, se eu não houver amor ou caridade, dependendo da tradição, de nada adianta. Aí mais adiante ele cita a fé, a esperança e a caridade. As três são excelentes virtudes, mas a mais bela de todas é a caridade. A caridade é uma alavanca. A fé é uma alavanca. A esperança é uma alavanca. Mas por que a caridade ou o amor é mais importante do que as outras duas? Será que a fé não faz você progredir? Faz, e muito. Quando eu tenho fé em algo, ou nas minhas próprias capacidades, uma força surge como combustível para a minha vontade, e eu realizo ações que, sem a fé, eu não conseguiria. A esperança, quando eu tenho uma informação que me dá conhecimento de onde eu posso chegar, e a possibilidade de então atingir aquele nível, aquele patamar, a esperança faz com que eu também consiga elementos para impulsionar a minha vontade. E eu vou adiante. O amor é outra alavanca. A pessoa, quando ela é envolvida pelo sentimento de amor, ela se transforma. Uma criança, quando está definhada, com problemas de saúde e tal, ao toque do amor da mãe, ela se sente estimulada. Um idoso, passando por dificuldades quaisquer, de saúde, debilitado, por amor, seja por um neto, por um filho, pela sua amada, seja quem for, ele consegue angariar forças dentro de si mesmo, que o corpo reage de forma diferente. Uma pessoa, em que nível for, conhece um amor, uma namorada, um namorado, ela, por amor, começa a angariar elementos dentro de si para se tornar o mais impressionável positivamente possível em direção a outra pessoa.
Por amor, quando a pessoa faz algo pelos outros sem esperar algo em troca. Só pelo simples fato de ver a outra pessoa se sentir feliz. O amor faz isso tudo. As três são importantes. Mas por que o amor é mais importante que a fé e a esperança? Porque o amor está ao alcance de todos. Por mais vil, cita Allan Kardec, por mais abjeto que seja alguém, por pior que esteja aqui nas nossas considerações, uma pessoa qualquer, o nível em que ela se encontra, mesmo que esteja na escuridão, ela é capaz de amar um objeto, amar uma outra pessoa, amar aquilo que está fazendo. Por mais que seja desconsiderado dos nossos critérios. O amor está ao alcance de todos. Por pior escuridão que você se encontre, o amor é capaz de chegar até lá. A fé e a esperança nem sempre. Então o amor independe do conhecimento. Ele atinge todos os níveis. É através dessa alavanca que Jesus nos convida a progredirmos. Se houvesse outra alavanca mais importante do que essa, ele citaria. Mas Allan Kardec disse que Jesus citou ela como única condição para atingirmos a nossa pureza, a caridade. É a única senha. Está lá, da ingratidão dos filhos para com os pais. Honrai vosso pai e a vossa mãe. E o Evangelho segundo o Espiritismo. A única senha. A caridade. Na língua portuguesa, a caridade é quando você, por amor, faz algo por alguém, com o objetivo de fazer o bem por essa pessoa, com um detalhe, sem esperar algo em troca. Se esperar algo em troca, pode chamar de filantropia, investimento, o que for, mas não é amor ao próximo, porque o amor, ele é incondicional. A caridade, na prática, é incondicional. Não impõe condições para simplesmente fazer. Ela simplesmente faz por amor a alguém. Na visão espírita, conforme Jesus nos ensinava, Allan Kardec faz a pergunta, a questão 886 do Livro dos Espíritos, como poderíamos definir a palavra caridade conforme orientava Jesus? E aí os Espíritos respondem um tripé. Benevolência para com todos, perdão das ofensas e indulgência para os defeitos alheios. O que seria isso? A gente precisa estudar, adquirir conhecimento sobre essas três outras alavancas que também fazem a nossa vontade ajudar no nosso progresso. Perdão, a gente ainda precisa dele porque a gente se ofende. Um dia não precisaremos mais, porque o que os outros fazem não irá mais afetar o teu equilíbrio íntimo, não irá mais sequestrar a tua paz interior. Quando algo ainda faz isso, é necessário o perdão, para que você se liberte e não se corrompa consigo mesmo, com as toxinas que nós mesmos produzimos. A indulgência é uma alavanca fantástica, porque ela trabalha a aceitação, que está acima inclusive da tolerância. A tolerância diz assim: eu te respeito do jeito que tu és, te tolero, mas não te aceito. Eu cá e tu lá, te tolero. A aceitação, eu sei o que tu é, o que tu fazes, quem tu és, e ainda assim te aceito do jeito que tu és. Eu não imponho condições para te aceitar, eu simplesmente te aceito. Não te julgo, não te condeno. Isso é indulgência. Não significa que eu vá me coadunar com as tendências do outro, mas simplesmente eu o amo e faço de tudo para ajudar no progresso dele. Benevolência para com todos é outra alavanca da caridade. É em fazendo o bem que você sente elementos dentro de si que só são ativados quando você pensa desta forma. Então, eu tenho quanto tempo? Tá bom. O relógio corre rápido, né?
Eu tenho elementos, por exemplo, na região do cérebro, na região cortical, o córtex, a casca do cérebro, onde são ativados os comandos para o corpo todo. Tem várias regiões inativas, só esperando o comando da vontade. Ela só será ativada se dermos condições para isso. Uma delas é a prática do bem, é a meditação, é a oração, o desejo sincero de estagiar nessa frequência do amor. Quando você entra nesse padrão mental, você ativa regiões que só são ativadas quando você está nesse padrão. E o teu corpo sente essas belezas. Por que facilidade, leveza a pessoa não experimenta dentro de si quando está na frequência do amor. O amor, ele é imbatível, já diz Joana de Ângeles. O amor é temido pelos espíritos mais algozes possíveis, que ainda estagiam nas sombras. Na visão deles, o amor deixa a pessoa fraca, covarde. É isso, dessa forma que eles interpretam Jesus. Mas, para amar, tem que ser forte, corajoso, tem que estar certo do que está fazendo, sentindo, para dar vida para esse sentimento. Só os espíritos mais elevados realmente amam, sem impor condições ou sem temer algo, porque eles já sabem a alegria que é de sentir quando se ama. Quando chegarmos nesses níveis, nós estaremos moralmente evoluídos. Trazendo essas informações todas para encerrarmos a nossa fala, qual é a aplicabilidade para isso tudo? Quando você se sentir portador de um sentimento ruim, não importa saber se é teu ou é do espírito, de influência qualquer externa. Importa saber é o conteúdo. Se o conteúdo é ruim, não dê vida, não materialize ele. Substitua um pensamento e coloque outro. E as dicas que o Cristo nos dá são imensas. Vigiai e orai. Substitua um pensamento por outro. Pratique algo em função de alguém. Ocupe os seus pensamentos, a sua cabeça, sua mente, com algo proativo, construtivo, edificante. Diz Joana de Ângeles que até o lazer precisa ser planejado para ser edificante, porque senão você passa todas umas férias, não planejou nada, só se cansou, se consumiu, chega no final das férias, que saudade que eu já estava do trabalho. Não aproveitei nada, fiquei mais cansado ainda. Isso quando não usamos o tempo perdido das férias para uso diversos menos edificantes, que nos vampirizam. Então, substituamos os nossos pensamentos. Quando você se der conta de um pensamento ruim, é uma das dicas. O Evangelho no lar é uma prática que todo aquele que faz limpa o seu lar, o prédio, a quadra inteira, mas principalmente permite dentro de si fluir energias, sentimentos diferentes, porque adquiriu conhecimento no sentido moral. É ele que precisamos focar de forma mais intensa no momento em que estamos, porque em conhecimento intelectual já somos herdeiros da geografia, da matemática, da física, da química, diversos tipos de conhecimentos que as tecnologias hoje estão nos dando acesso, acessibilidade. Mas o que fazer com tudo isso? Precisamos nos desenvolver moralmente. Por quê? Como eu falei, se você se der conta de um sentimento ruim, um pensamento ruim, a única forma de nos defendermos contra os assédios desses espíritos que ainda têm acesso é a tua elevação moral. Porque na visão física, a escuridão não suporta a presença da luz. O momento em que você se iluminar, buscar a perfeição dentro de você, se aperfeiçoar moralmente, aproveitar o tempo que a vida está te dando, amar as pessoas que estão ao teu redor, ressignificar o conceito de propriedade. O que realmente é nosso, que esse mundo não leva. As pessoas que convivem conosco não são nossas, estão conosco, não são nossas propriedades, não são tangíveis, para dizer é meu, é minha. Em suma, amar o próximo,
como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. A hora que a gente vivenciar esse elemento, essa orientação que Jesus nos deu, a nossa vontade, ela agirá como um fluxo tão poderoso que irá nos curar por dentro, até fisicamente, se assim o quisermos. São elementos que Jesus nos ensinou e que a gente então possa se aprofundar cada vez mais nesse conhecimento espiritual para evoluirmos moralmente. Para que a gente não se deixe levar apenas dos assédios, das propriedades que o mundo intelectual nos oferece. Que a gente dê essa cota de equilíbrio, para que a gente não caia nas tentações, para que a gente não caia nos abismos da depressão, da tristeza, da mágoa, da angústia, da raiva, do ódio. E que a gente comece a dar vida para virtudes dentro de nós. E eu ficaria horas e horas e horas, porque o assunto é muito gostoso, mas a disciplina do horário nos pede para encerrarmos. Desejando, meus irmãos, que a gente possa sair daqui, levar àqueles que convivem conosco o que a gente recebe aqui dentro, porque é lá que o mundo espera de nós a doutrina espírita vivenciada, principalmente em nossos lares, mas principalmente em nossas consciências. Que Jesus nos conforte a todos, muita paz a todos, que tenhamos uma ótima noite. Obrigado, meus irmãos, a casa pelo convite e o carinho de todos.